Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz de Cristo? Hoje vamos falar sobre um tema importantíssimo, né, para a prova de vocês, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, um tema quente, e a gente vai mapear os artigos, aqueles artigos que têm uma incidência maior em prova, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como as outras demais leis, elas têm, né, N artigos, mas percebe-se que em prova o que é cobrado são blocos, né? Existem artigos que os, os organizadores, as bancas, eles adoram cobrar e artigos que nunca foram cobrados e não serão cobrados normalmente, tá? Então, na lei a gente percebe assim uma incidência de artigos específicos. Esse bloco inicial que a gente vai trabalhar aqui agora são artigos quentíssimos, né? A parte inicial aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no que toca a questão de saber quem é criança, quem é adolescente, a questão relacionada ao período de aplicação excepcional do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esses pontos são pontos importantíssimos para a prova de vocês. Então, tem que ter atenção aqui e focar, né, a energia de vocês nesses pontos, tá? É muito importante a leitura do texto e muito importante que você preste atenção aqui, né? Vou trazer alguns macetes aí para tentar fazer com que vocês entendam, compreendam, né? E gravem isso para a prova, tá? Beleza. Então vamos evoluir aqui. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já entrando no artigo 1º. O que o artigo 1º vai nos trazer? O artigo 1º vai dizer que esta lei, ela dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Primeira coisa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como já diz o nome, né, é um estatuto, uma lei voltada à criança e ao adolescente. Beleza. Tá? Até aqui, nada, né, pessoal, de muito difícil. Ah, mas é importante que vocês saibam, né? Porque a prova pode trazer uma questão dizendo qual o estatuto vai se aplicar aos adultos, os idosos, isso e aquilo. Não. O estatuto, ele visa a criança e adolescente. O foco dele é a criança e adolescente, tá? E o ponto da prova, que pode vir na prova para nós, o artigo 1º, é uma decoreba aí, ou compreender o princípio que se aplica, que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que rege as normas relacionadas ao estudo da criança e do adolescente, que é o princípio da proteção integral. Ou seja, pessoal, busca-se trazer à criança e adolescente uma proteção integral, completa, plena, ampla. Ou seja, eu não estou mais focando apenas na criança e adolescente como um objeto, mas como um sujeito de direitos. Eu não foco mais em certas camadas da população, criança e adolescente, ou seja, naquela criança que está em situação de vulnerabilidade, aquela criança em situação de rua. Não, hoje eu foco na criança e no adolescente, em todos. Independentemente da situação, da condição, né? Se é pobre, se é rico, se é branco, é preto, azul, não me interessa. Eu vou buscar dar a proteção integral à criança e adolescente. Então, aqui eu busco dar uma completude nessa proteção. Então, por isso que o princípio se chama princípio da proteção integral, tá, pessoal? Ou seja, tá? Eu viso dar uma ampla, uma plena proteção à criança e ao adolescente em virtude dessa situação peculiar de criança e adolescente. Tá? Então, princípio da proteção integral. Tá? Enquanto, né, outros diplomas anteriores protegeram a criança, adolescente, em pontos específicos, em situações específicas, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele rompe com esse paradigma antigo e traz, né, no seu artigo 1º, no centro, colocando a criança e adolescente como o centro, como a centralidade, como sujeito de direito e dando a eles a proteção integral. Tá, pessoal? Então, para que vocês lembrem, né, e não esqueçam, porque esse princípio da proteção integral ele é muito falado e muito cobrado, né, não só aqui no artigo 1º, né, em outras questões ele pode vir, eles podem trazer questões abordando, né, pontos que contrariam o princípio da proteção integral, então a questão vai estar errada. Aí, então vocês tendo essa noção, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai ser regrado, vai ser o nosso norte, vai ser o princípio da proteção integral, tá? Vocês já acertam muitas questões de prova com esta noção, tá?
Lembre-se, então, artigo 1º, mnemônico ali, ó, capim, criança e adolescente, proteção integral, tá? Então, tenham em mente aí esse mnemônico para vocês conseguirem, ó, pessoal, ó, visualizar. Opa, deixa eu apagar aqui, peguei a vermelha, vou trocar. Para que vocês lembrem, né, na prova, esse artigo 1º, ó, tá? Então, o princípio da proteção integral, tá? Capim, criança, adolescente e proteção integral. Beleza, pessoal? Então, assim, né, tu traz na memória o artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza. Outro ponto importantíssimo, né, é vocês, né, resolver, tá? Sempre buscando, né, ler a questão, ler o artigo e já transformar numa possível questão, tá? Ou seja, deixando ela certa e deixando ela errada. Então, eu trouxe para vocês algumas questões já para fazer um teste, tá, pessoal? A questão número 1 diz que o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção parcial à criança e adolescente. Errado, né, pessoal? A gente viu que o Estatuto ele dispõe sobre a proteção integral, tá? Na sua totalidade, tá? Então, aqui a questão falou parcial, então tá errado, tá? Então, errado o item aí, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó. Errado, porque não é proteção parcial, é proteção integral. Depois, a questão 2, ó, fala que o estatuto dispõe sobre a proteção assistência parcial. Não. Proteção integral à criança e adolescente? A princípio, sim. Cuidado apenas de crianças? Não. Idade escolar? Não. Pessoal, aqui um ponto interessante que você tem que também se antenar, tá? O estatuto antigamente protegeu determinadas crianças, determinados adolescentes em situação A, B, C ou D, tá? Era crianças e adolescentes específicos. Hoje não, pessoal. Hoje a gente tem uma visão de proteger a todos. Toda criança, todo adolescente, independentemente da situação, tá? Beleza? A proteção de jovens e adolescentes em situação de rua, pessoal, também não. Se protege também, mas não só, tá? Então, a mais completa aqui é a B, que vai dizer que o estatuto, o artigo 1º, é regido pela proteção integral da criança e adolescente, beleza? Agora, o artigo 2º, artigo talvez o mais cobrado em prova, né, o mais importante ali, pelo menos essa parte inicial, né, dentre vários, né, mas provavelmente seja o mais cobrado em prova sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é aquele que vai dizer para vocês quem é criança, quem é adolescente, e vai falar sobre o período excepcional em que a gente ainda assim aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, pode aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente vai nos dizer, no artigo 2º, que é criança aquele de 0 a 12 anos incompleto, tá? Então, nessa faixa etária, eu trato, vou chamar de criança. Após isso, começa a fase da adolescência, adolescente, de 12 a 18 anos, tá? Então, 0 a 12 incompleto, criança. 12 a 18 anos, adolescente. Pessoal, isso é o que diz a letra da lei, tá? Se a questão disser para vocês, porque é 18 anos incompleto, tá certo também, porque no momento que eu fiz 18, aí eu já vou ser adulto, já vou ser regrado lá pelo Código Penal, não pelo ECA, tá? Mas o artigo da lei, ele vai dizer, ó, de zero, ó, a lei, a pessoa até 12 anos, ó, de idade incompletos, ó, tá? É criança, tá? E adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Beleza, é isso que vai marcar para a prova, tá? Então, até 12, incompleto, criança. De 12 a 18, adolescente. Beleza? Tranquilo? Se a questão, a melhor alternativa eu trouxer para vocês, de 12 a 18 incompleto, se essa for a melhor alternativa, marca ela. Se tiver uma alternativa dizendo de 12 a 18 anos de idade, essa é a mais completa, porque repete, reproduz o texto do artigo 2º. Não vamos brigar com a questão, tá? Mas é claro que quando a pessoa fez 18, ela já é adulto, já é regrado pelo Código Penal, né? Se cometer ali um crime, né? Não mais pelo o ECA, que vai aí, se porventura se comete aqui um ato infracional, não um crime, tá? Então, por que é importante diferenciar isso, pessoal? Por quê? Porque isso é como nós vamos diferenciar criança de adolescente, porque criança, ela não, se ela comete um ato infracional, algo assim, a criança, a ela não vai ser aplicada uma medida socioeducativa, vai ser aplicada uma medida de proteção,
Tá? Ao adolescente, aí pode ser aplicada a ele uma medida socioeducativa e também uma medida de proteção. Tá? E depois dos 18? Bom, aí depois dos 18 não é mais com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí já é com o Código Penal, aí eu não cometo mais ato infracional, aí eu cometo crime. Tá? Quando eu sou criança e adolescente, eu cometo ato infracional, não crime. Tá? Beleza? Eu não sofro pena. Eu posso sofrer medida protetiva e, né, medida socioeducativa, tá? Se eu sou adulto, tenho 18 anos para cima, eu cometo crime, tá? E posso sofrer uma pena ou uma medida de segurança, dependendo da situação. Tá? Então, devemos fazer essa diferenciação, tá, entre criança e adolescente, tá? E o ECA e o sistema dos adultos, que são regidos lá na esfera criminal pelo Código Penal, tá? Então, até 12 anos incompletos, criança, 12 a 18, eu vou ser aí adolescente, tá? Mas eles adoram cobrar de vocês, pessoal, sobre o período excepcional, tá? O que que é esse período excepcional, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que pode o Estatuto da Criança e do Adolescente ser aplicado até os 21 anos, tá? Excepcionalmente. Tá? Então, excepcionalmente, é uma exceção. A regra é aplicar ali até os 18. Excepcionalmente, pode se aplicar para aquela pessoa que está entre os 18 e 21. Tá? Mas, pessoal, não é porque ela cometeu um ato, um fato, um crime depois dos 18 e vai se aplicar o ECA. Não. Ela cometeu um ato infracional enquanto ela era criança, adolescente ali, tá? E está cumprindo uma medida socioeducativa, algo assim, e fez 18. Ela pode seguir cumprindo aquela medida socioeducativa, dependendo da medida, qualquer uma das medidas, né? Ou vai cessar imediatamente porque ela fez 18? Não, pessoal. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que, excepcionalmente, pode ser aplicada a esse adolescente o estatuto até os 21 anos. Então, se ela está cumprindo ali, começou com 17 anos e um pouco, a cumprir aquela medida socioeducativa, né? Ela pode seguir cumprindo, mesmo que ela faça 18 anos, até o limite de 21 anos. Fez 21, aí cessou tudo. Tá? Então, muito cuidado com esse período excepcional, entre 18 e 21, que excepcionalmente eu posso aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Beleza? É um ponto bem cobrado. Tá, pessoal? Então, criança, até 12 incompleto. Adolescente, até 18 ali. E o período excepcional até 21 anos. Tá? Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos fazer algumas questões. Ó. Questão número 1. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa com até 12 anos completos, pessoal, certo ou errado? Aqui tá errado, tá, pessoal? Por quê? Porque o estatuto vai dizer que criança é até 12 ó, incompleto, tá? Dois, segundo o estatuto, aplica-se, o Estatuto da Criança e do Adolescente aplica-se excepcionalmente a pessoas de até 19, 20, 21, 22. Pessoal, a gente viu, né, que até 21 anos pode se aplicar excepcionalmente, ó, excepcionalmente eu posso aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Beleza. Próximo ponto que nós temos, artigo 3º, artigo bem grande, tá? O artigo 3º traz muitas informações. Vai dizer que a criança e a adolescente, elas gozam de todos os direitos fundamentais inerentes às pessoas, à pessoa humana. Então, pessoal, todo direito que nós, adultos, temos, que a Constituição garante, que as leis garantem, a criança e o adolescente também tem, tá? Tranquilo, né? Só que a criança e o adolescente, além disso, tem a proteção integral, tá? Que é o que o artigo 1º nos traz, tá? E ainda deve ser assegurado a ela, por lei ou outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento, ó, físico, tá? Físico, mental, moral, espiritual e social, ou seja, em todas as áreas, físico, mental, moral, espiritual e social. Eu tenho que garantir, de alguma forma, esse desenvolvimento à criança e ao adolescente. Tá? Estes tipos de desenvolvimento na esfera física, mental, moral, espiritual e social. Tá? Em condições de liberdade e igualdade e dignidade. Tá, pessoal? Então, muito importante aqui do artigo 3º, tá? É compreender. A criança e o adolescente tem todos os direitos garantidos, né, a toda pessoa. Além disso, a proteção integral. E, além disso, deve-se garantir a eles
o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, tá? O parágrafo único vai nos trazer, vai nos dizer que a toda criança e adolescente, né? Ó, os direitos enunciados, né, aplicam-se a todas as crianças, tá? Sem discriminação de nascimento, tá? Onde nasceu, situação familiar, pobre, rico, idade, sexo, raça, etnia, cor, religião ou crença, tá? Deficiência, condição pessoal, desenvolvimento e aprendizagem. Condição econômica, ambiental, ambiente social, região, local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade que vive. Então, pessoal, eu não posso diferenciar a criança em virtude de todas essas situações. Eu não posso diferenciar o Zezinho porque ele é evangélico e o Pedrinho porque ele é católico. Eu não posso diferenciar. Não posso diferenciar eles porque eles são branco, negro, porque é pobre e rico, porque mora na parte nobre da cidade, porque mora numa parte mais periférica da cidade, porque tem uma deficiência, tá? Porque tem sofre ali do transtorno do autismo, tá, pessoal? Eu não posso fazer essa diferenciação, essa discriminação a essa criança, essa adolescente, em virtude disso, tá? Tranquilo? Ou seja, em virtude de uma condição que diferencia elas, tá? Naqueles pontos ali. Mas não é por isso que eu não vou garantir a essa criança adolescente os direitos, todos os direitos a eles estendidos pelo Estatuto da Criança e Adolescente e pelas demais leis, tá? Então aqui você tem que cuidar desses pontos aí. A questão de prova pode dizer que é garantido o desenvolvimento físico, mental, moral, mas não social. Errado, tá? Se a questão vier excluindo direitos, retirando direitos da criança e adolescente, muito provavelmente ela está indo para a linha de que ela está incorreta. Se a questão disser que os direitos são garantidos, sem discriminação disso e daquilo, exceto no caso de condição econômica, disso é errado, tá, pessoal? Exceto em virtude de uma criança com deficiência, tá? Aí pode discriminar negativamente. Errado, pessoal, tá? Errado, beleza? Então, artigo 3º, para a gente resumir, um artigo grande, tá? Que vocês têm que dar uma lida, dar uma atenção para o artigo 3º, tá? Ó, uma palavra-chave, um mnemônico, um esquema para vocês tentar compreender, ó. Todos os direitos fundamentais, mais a proteção integral, tá? Então, a criança tem direito a todos os direitos, mais a proteção integral, tá? E o desenvolvimento físico, moral, mental, social, tá? Todos aqueles pontos ali, tá? Proibição de discriminação por qualquer condição, por qualquer situação que os diferencie, não pode discriminar, tá? E não pode discriminar, pessoal, aqui de forma negativa, para prejudicar. É claro que discriminar positivamente para garantir a igualdade material, aí sim tá ok, tá? Tranquilo? Então, um esquema para vocês, direitos fundamentais, mais proteção integral, tá? E desenvolvimento completo, físico, mental, moral, espiritual e social, tá? Muito cuidado, pessoal. Espiritual, às vezes em prova, o pessoal, não, acho que espiritual talvez não, nada a ver com criança e adolescente, tudo a ver, tá, pessoal? Social, né? No ambiente social, no meio, comunidade, sociedade, tá? Beleza? Sem discriminação, ó, nascimento, idade, sexo, religião, deficiência, condição econômica, dentre as outras ali, lugar onde vive, tá? Não pode discriminar, tá? Aí um mnemônico para vocês aí, ó, todos, tá? Todos os direitos, ó, sem, né, qualquer tipo de discriminação, beleza? Então a criança e adolescente tem todos os direitos, mais a proteção integral e aplica-se a todos sem discriminação. Lembre-se que ela deve ser garantido o desenvolvimento completo nessas áreas aqui, tá? Então muita atenção nesse artigo 3º, tá? Questão de prova para vocês, ó. Segundo o ECA, criança e adolescente gozam de direitos fundamentais, mas em grau reduzido em relação aos adultos. Certo ou errado? Errado, pessoal. O que diz ali, ó? O artigo 3º. A criança e o adolescente, ó, gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à condição da pessoa humana. Então, não tem essa história de ter um grau reduzido em relação aos adultos no que se refere aos direitos. Não, é tudo igual. Além de que a criança e adolescente contar com todos os direitos, tem a proteção integral, deve ser garantido o desenvolvimento dela naquelas áreas e ainda
sem qualquer tipo de discriminação, tá? A questão número 2, ó. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, com prejuízo da proteção integral. Pessoal, sem prejuízo da proteção integral, ó, não é com prejuízo, tá? Ela não perde a proteção integral, pelo contrário, ela tem garantido também a proteção integral. Então tá errado. Errado e errado, beleza? Próximo ponto, artigo 4º. Artigo 4º, você tem que saber, pessoal, aqui, ó, né, de quem é o dever, né, de garantir a essas as crianças com absoluta prioridade a efetivação desses direitos aqui, tá? Aí você tem que se ligar, ó. É dever de quem, ó? Da família. Um, da comunidade. Dois, da sociedade. Três, e do poder público. Quatro, ou seja, pode vir do Estado, poder público em sentido amplo, tá? Ó, assegurar com absoluta prioridade, ó, o princípio da absoluta prioridade, tá? Então, a prioridade total, a efetivação dos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, tá, pessoal? Então, olhem só, as crianças têm todos esses direitos. Cuidem aqui, ó, convivência familiar e comunitária, tá? Que normalmente a gente não estuda tanto. A gente vê, né, nos outros estudos das outras áreas, direito à vida, saúde, alimentação, educação, isso aqui é tranquilo. Mas esse direito, ó, direito à convivência familiar e comunitária, muito cuidado. A criança tem direito de conviver com a família e em comunidade, tá? De quem é o dever? É uma questão de, normalmente pergunto, de quem é esse dever? Só da família, só do Estado, da família do Estado, tá, pessoal? Da comunidade, só da comunidade, tá, pessoal? Ué, 4, família, comunidade, sociedade e Estado, tá? Vai do mais próximo ao mais distante, a família, tá junto. Comunidade, aonde a criança vive. Sociedade, basicamente, né? Comunidade ali, ó, a cidade, tá? E a sociedade em geral, no caso, né? E o Estado, o poder público, tá? Então, muito cuidado. São 4 responsáveis, 4 que têm esse dever de garantir com absoluta prioridade, ó. A criança tem a prioridade das prioridades, tá, pessoal? Entre a criança e o idoso, tiver que dar prioridade, criança, tá? Beleza? Ó, dever de quem tem esse dever de dar com absoluta prioridade, de garantir a efetivação daqueles direitos com absoluta prioridade. Quem é que tem? Ó, 1, família. 2, comunidade. Sociedade e o Estado, tá? No caso aqui, o poder público. Então, muita atenção aqui nesse ponto, tá? Muito foco, tá? Com o artigo 4º, porque eles podem perguntar para vocês de quem é o dever. Tirar um desses aqui, tá? E vai estar errada a questão, tá? Família, quem é que está mais próximo da criança e do adolescente? A família. Depois, a comunidade, ali onde ela vive, ali, né? O bairro, a vila. Tá? Depois, a sociedade, no geral, a sociedade como um todo. E depois o Estado, que é aquele ser, né, mais que a gente chama de Estado, poder público, mas a gente não visualiza ele, porque ele não tem uma cara, né? São ali as autoridades, a máquina pública, né? Os gestores. Aí então o poder público, o Estado, tá? Beleza? Então, família, comunidade, sociedade e poder público, beleza, pessoal? Aí, finalizando, nós temos os 4 P's da prioridade, que está ali no parágrafo único, né? Vai dizer que a criança e adolescente têm a prioridade total, ou seja, tem primazia de socorro, preferência e atendimento, tá? Na produção, na confecção ali de políticas sociais e privilégio na destinação de recursos, tá? Então, muito cuidado aí com os 4 P's, tá, pessoal? Tá? Do artigo 4º, tá? Ou seja, prioridade aí inclui, né, socorro, atendimento, direcionamento de políticas públicas e de recursos. Tá? Então, a palavra-chave ali, absoluta prioridade. Quem protege? Família, sociedade, Estado e comunidade. Tá? E a prioridade, tá? Os 4 P's, primazia de socorro, preferência no atendimento, na confecção, ali, realização de políticas públicas e na questão de privilegiar ali a destinação de recursos para a área da criança e do adolescente. Tá? Então, muito cuidado aí com os 4 P's aí da prioridade, tá, pessoal? Atenção neste ponto aqui. Deixa eu até... Vou abrir para vocês ali o artigo.
Eu não estou com ele aberto aqui, mas depois no próximo bloco eu já abro para vocês, tá? Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver se eu não coloquei aqui no slide passado. No próximo eu já trago para vocês o parágrafo único que vai trazer os 4 P's da prioridade. Você tem que dar uma lida, porque eles caem seguido em prova, tá? Muita atenção com os 4 P's da prioridade, beleza? Finaliza esse bloco por aqui. No próximo bloco a gente retorna trabalhando aí os artigos mais cobrados, normalmente em prova, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Forte abraço e bons estudos.